Bom, galera, hoje vamos falar agora da aula 46. Vamos estudar um desses caras grandes aí do nosso mercado, né? Já estudamos um pouquinho do Graham na aula anterior, e agora a gente vai estudar um pouco sobre Seth Klarman, né? Quem é Seth Klarman? Ele é um investidor americano e CEO, né, do portfólio do Baupost Group, tá? Ele é conhecido por uma filosofia em investimento de valor, ou seja, value invest, muito semelhante ao Warren Buffett, Graham e Joel Greenblatt, que foi objeto de alguns dos nossos estudos. E ele fez um livro chamado Margin of Safety, né? Que é um dos livros mais caros e um dos livros mais conceituados no mercado financeiro, tá? O que o Seth Klarman ensina para a gente algumas coisas? Primeiro, prioriza a qualidade em vez de quantidade. Klarman prefere investir em algumas empresas de alta qualidade em vez de muitas medíocres. Ele acredita que as empresas de alta qualidade são mais capazes de gerar lucro consistentemente ao longo do tempo, né? Margem de segurança, outro ponto. Klarman acredita que os investidores devem manter sempre uma margem de segurança, que é a diferença entre o preço de mercado de um título e a estimativa do investidor de seu valor intrínseco. Essa margem protege os investidores de grandes perdas em mercados em declínio. Outro ponto, foco no fluxo de caixa. Klarman acredita que os investidores devem se concentrar no fluxo de caixa e não no preço de revenda. Fluxo de caixa é muito interessante, porque toda vez que o fluxo de caixa pode ser o fluxo de caixa operacional, que é o FCO, ou o fluxo de caixa livre, que é o FCL, toda vez que ele vira na case, muitas vezes a cotação não dispara. Muitas vezes o mercado olha as outras linhas e esquece do fluxo de caixa, que é quanto que está entrando e saindo da empresa. E esse fluxo de caixa virando é muito positivo de que nos próximos trimestres sejam bem interessantes para essa empresa. Essa empresa deve explodir no lucro, explodir na receita, explodir em alguns outros pormenores que a gente não, muitas vezes o mercado desconsidera. Então, toda vez que o fluxo de caixa vira para positivo ou começa a explodir demais, antes o fluxo de caixa era 1 bilhão e vira 3 bilhões, 4, 5 bilhões, você pode ter certeza que os próximos trimestres vão ser muito fortes e essa empresa vai uma hora, sim, destravar a cotação, tá? E o fluxo de caixa vindo, ela pode fazer novos investimentos, ela pode pagar dividendos, ela pode fazer recompra de ações, ela pode fazer uma série de regras com esse fluxo de caixa extremamente positivo. Esse é um ponto que o Klarman aborda e que muitos outros investidores ligados a valor não olham tanto o fluxo de caixa. Então, é interessante. Investimento de longo prazo. Klarman acredita que investimentos de longo prazo exigem paciência. Ele não tem muito interesse em flutuações diárias de preço por causa de sua estratégia de longo prazo. O livro de Klarman, Margin of Safety, é considerado um clássico cult, né? Porque, além de ser muito caro, ele só teve 5 mil cópias que foram impressas quando foi publicado em 91, né? Então, o Seth Klarman, ele faz análise fundamentalista, né? E na análise fundamentalista, ele decidiu o quê? Escolher ações desconhecidas e desvalorizadas, né? E aí ele consegue altos retornos com essas ações. Ele defende que a calma e a frieza são fundamentais para obter resultados no mercado financeiro. Interessante também, né? Muitas vezes os investidores não falam sobre calma e frieza. Ele fala bastante, né? Então, é algo que eu gosto bastante. Tenha calma, tenha frieza. Pense um pouco mais racional sobre o que está acontecendo no mercado, né? Embora isso possa ser clichê, isso não é feito por prática, isso é feito apenas por 10% dos investidores. Muito raro a gente ver algum investidor com esse pensamento aí de calma e frieza, né? E aí alguns dos pontos das lições que o Klarman ensinou. Primeiro, o mercado não é eficiente, concordo demais. Ser um value investor não é fácil. Aí que também tem um outro ponto. Todo mundo acha que quem é value investor, ou seja, quem compra aquelas ações baratas, que pagam muito dividendos, que estão com números muito bons, essas empresas valorizam. Não, normalmente elas ficam muito travadas, porque elas não têm gatilhos. Seja porque não está crescendo o lucro, seja porque não está crescendo a receita, seja porque os balanços ainda estão tendo alguma dificuldade. Então, ser value investor não é fácil.
E tem muitos, a maioria dos influencers fala, não, compra as ações mais baratas e melhores da bolsa. Mas nem sempre as ações baratas e boas da bolsa são as que o mercado está comprando. Né? Então, se o mercado não compra, elas tendem a ficar laterais ou negativas. Né? Então, esse é um outro ponto do Seth Klarman que eu acho muito fantástico, que é justamente falando que não é fácil. Né? Se fosse fácil, todo mundo comprava essas ações mais baratas e todo mundo estava rico. Né? Então, não é tão fácil assim. Outro ponto, é importante investir no longo prazo, mas ainda é mais importante saber o momento de investir. Aí ele já tem um ponto de que ele olha algumas ações com base em alguma métrica para poder comprar, né? Diferente de uma pessoa que compra todo mês. Não, às vezes ele segura um pouco mais de caixa e investe na hora que ele acha que está muito deprimido aquele papel, e aí sim ele acaba aproveitando, né? Então esse é um ponto legal. Klemer é um gestor focado em análise fundamentalista e valor invest, seguindo a filosofia de investimento de Benjamin Graham. Então, quem é o Seth Klarman? Ele é um investidor norte-americano, conhecido como ser administrador desse fundo de investimento Hedge, né, Hedge Fund, Baupost Group, que hoje gera 32 bilhões de dólares, né, sendo um dos maiores do mercado financeiro. Então, é um fundo grande, tá? Hoje ele tem uma alcunha, o Seth Klarman, e é por isso que ele é motivo da nossa aula, que ele é conhecido como Oráculo de Boston, né? Por ter características semelhantes à do mega investidor Warren Buffett, que a gente chama de Oráculo de Omaha. Então o Seth Klarman também, quando ele faz alguma conferência lá em Boston, a galera vai também migrando, mas ele não é tão conhecido quanto o Oráculo de Omaha, que é um Warren Buffett. Mas a gente tem um oráculo que é o Oráculo de Boston. Tá? Seth também é conhecido como uma das pessoas mais ricas do mundo. Né? Hoje a fortuna dele está em 1,5 bilhão, e na Forbes de 2021 ele era o 2035 nesse ranking, né? Agora, a estratégia geral de Seth Klarman, ela tem 3 pilares. Primeiro, foco no risco antes do retorno, desempenho absoluto sobre o relativo e investimento de baixo para cima em vez de cima para baixo. E aí ele fala uma coisa que também é óbvia, né? É incrivelmente importante evitar perdas, e as perdas são a essência do risco. A maioria de Wall Street tem a visão oposta, analisando o quanto pode ser feito antes de pensar sobre os riscos associados, se é que pode. Klarman inverte isso, considerando o risco antes de possíveis ganhos. Em seu clássico de investimento insanamente caro, que é o Margin of Safety, Klarman escreveu: eu acredito que evitar perdas deve ser o objetivo principal de todo investidor. Isso não significa que os investidores nunca devem encorajar perdas. Em vez disso, não perca dinheiro significa que, ao longo de vários anos, um portfólio de investimentos não deve ser exposto a perdas apreciáveis de princípio. Né? Para Klarman, risco é a probabilidade de perder o quanto você pode perder se perder. Para evitar perdas, Klarman argumentou que os investidores deveriam adotar uma abordagem de desempenho absoluto em vez de relativo, né? Então, ele olha a carteira como um todo, não apenas umas ações, ele olha a carteira como um todo. E ele fala que vem primeiro o risco, depois você olha no retorno. E geralmente a gente fala retorno e depois a gente vê o risco, né? Ele já olha primeiro o risco. Qual é o risco disso dar errado? Só quando ele vê que o risco é muito baixo, é que ele investe para, assim, buscar um retorno. Tá? Então, o Klarman, ele tem uma filosofia bem diferente aqui, né? Então, E aí ele fala uma coisa legal. Sempre a gente tem uma premissa de que quanto maior o risco, maior o retorno. Ele já fala que o maior risco, ele não garante o maior retorno. Ao contrário, o risco corrói o retorno ao causar perdas. Né? Porque se você está com muito risco para muito retorno, se você não atingir aquele retorno, por você ter assumido muito risco, você vai perder muito dinheiro. Então é por isso que ele fala que sempre você tem que basear no risco, né? Então tem que tomar muito cuidado. É somente quando os investidores evitam investimentos de alto risco, deprimindo assim seus preços, que um retorno incremental pode ser obtido, o que mais do que compensa totalmente o risco incorrido, né? Por isso, só o risco não cria retorno incremental. Somente o preço pode fazer isso, né? Porque o risco está lá. Se não subir a cotação, o seu risco continua alto, né? Ao buscar títulos mais seguros que ofereçam um potencial de alta excepcional, a alavancar até mesmo um retorno anual composto menor,
pode construir uma grande sorte inesperada. Ele fala muito de sorte também. Este é um fator que Graham conhecia bem e por isso que ambos os homens consideram a segurança como um trabalho principal. Não é difícil ver por que Klarman escolheu o investimento em valor. Investimento em valor é a disciplina de comprar títulos com um desconto significativo em relação aos seus valores subjacentes atuais e mantê-los até que mais do seu valor seja realizado. A busca disciplinada por pechinchas torna o investimento em valor uma abordagem muito avessa ao risco, né? Mas para tirar vantagem dessa abordagem, os investidores devem ter paciência para ver os preços corretos, né? Seth Klarman é um grande fã de investimentos em longo prazo, em vez de almejar desempenho acima da média no curto prazo. Então ele gosta de comprar barato, bem barato mesmo, na lama, para depois vender extremamente caro, né? Seriam alguns exemplos aqui no Brasil. Quando a gente viu a CA em R$ 2, estava na lama. E hoje a CA está em quase 10. Né? Então, a Cielo também teve uma época que ficou em R$ 2 e hoje fechou praticamente em 6. Então, tem alguns casos que a gente analisa nesse sentido, né? Então, ele gosta realmente de comprar na lama. E ele fala que tem que ter paciência e disposição para manter suas estratégias ano após ano, que muitas pessoas também não têm, tá? E em períodos de decepção, ou seja, quando o mercado está muito ruim, você pode colher a sorte inesperada oferecida aos investidores de valor em situações especiais. Por exemplo, as empresas estão muito baratas, começa a vir balanços bons, começa a subir demais, e aí é onde você consegue, de certa forma, realizar um lucro, ficar totalmente feliz nesse sentido, né? Então é por isso que ele fala muito nesse ponto. O Seth Klarman também ele não gosta de fundos de índice, ou seja, ele não gosta de ETFs. Ele acha que esses ETFs são perigosos. Né? Ele prefere concentrar no portfólio dele e não perder dinheiro. Né? Parte dessa abordagem, de acordo com o Klarman, é a necessidade de manter dinheiro quando você não consegue encontrar pechinchas. Então ele faz muito igual o Warren Buffett. Warren Buffett segura dinheiro. O Seth Klarman também ele segura caixa quando ele não acha pechinchas, né? Isso para quê? Para não correr o risco de ele corromper seus padrões de investimento comprando ações que não têm vantagens de risco ou tem um risco muito alto. Então ele segura mesmo caixa, espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, só para depois investir quando ele vê que o mercado está barato. Então provavelmente agora com o SP500 na máxima, ele e o Warren Buffett, que são adeptos dessa mesma filosofia, eles estão segurando caixa. Né? E aí ele fala um ponto que as small caps, ou seja, empresas com capitalização pequena, são as que dão maior lucro. Então ele gosta de small caps. Ele não gosta de blue chips. Small caps são empresas pequenas, de uma capitalização menor, um valor de mercado menor. Blue chips são aquelas empresas que têm um valor de mercado muito alto, muito grande, são aquelas empresas maiores do mundo. Ele já não gosta, ele gosta de small caps. E aí ele fala que o macro, embora tenha um grande impacto no investimento, ele diz que é difícil de prever e capitalizar. Ninguém realmente é bom em fazer previsões ao longo do tempo. Há muitas pessoas que podem prever uma recessão ou mercados de baixa, mas inevitavelmente elas ficam presas em ficar além do tempo ou esperando que a mesma coisa aconteça mais de uma vez. A história não se repete exatamente. Aqui tem um ponto muito legal também. Muitos ficam falando, qual que vai ser a próxima crise? Qual que vai ser o próximo bug? Qual que vai ser a próxima pandemia? E aí você fica 3, 4 anos comprando proteção, comprando ações que não tem nada a ver, perdendo dinheiro ou deixando dinheiro em caixa sem render. Então, isso que é legal. Até aqui no Brasil é muito difícil de prever o dólar. Ninguém consegue achar o preço do dólar, o preço dos juros. Então, é muito difícil. Embora o macro afete, a gente não consegue prever. Então, tem muito Cavaleiro do Apocalipse, muita influência que prega o caos, ou que prega que está tudo muito bom. Mas quando olha o macro, eles não conseguem prever quase nada sobre isso. Né? Por outro lado, é comparativamente fácil, né? Prever. Por outro lado, é comparativamente fácil escolher ações que sejam ótimas pechinchas e tenham fortes catalisadores orientados a eventos. Então faz sentido focar nisso.
Essa mesma abordagem que Graham adotou ao administrar seus próprios fundos, sempre o investidor bottom-up, Graham obteve grandes retornos para seus clientes, né? Então, o Graham, ele é muito nesse sentido de bottom-up também. Então, aqui ele fala o que para ele é investimento, né? Mas ele fala que muitas vezes a gente precisa ter uma prática de investimento muito centrada e muito sistematizada, né? Então, embora Seth Klarman seja firmemente defensor de Graham, a definição de investimento de Klarman é muito diferente de Graham, que caracterizou o investimento como a situação que proporciona tanto segurança de princípio quanto uma boa chance de um retorno final adequado. E aí ele fala um pouco sobre diversificação. Existem apenas algumas coisas que investidores podem fazer para neutralizar o risco. Diversificar adequadamente, proteger quando apropriado e investir com uma margem de segurança, né? Então, você não precisa, e ele fala aqui, você não precisa ter grandes títulos, né? Você pode diversificar com pouco, né? Com poucas ações, né? Então ele fala aqui que entre 10 a 15 ações é o suficiente para você diversificar, né? Ele não gosta de fazer um grande ponto de ações, né? Já o Walter Scholars, ele já tinha mais de 100 ações no portfólio, então o Klarman prefere de 10 a 15 participações, ele prefere concentrar, o que é muito semelhante ao Warren Buffett. O Warren Buffett já chegou a ter 40, 50% do patrimônio dele em uma empresa só, a Apple. Então, o Seth Klarman e o Warren Buffett, eles têm esse mesmo ponto em comum, né? Eles gostam de concentrar também, né? E por que ele prefere concentrar? Minha opinião é que o investidor está melhor sabendo muito sobre alguns investimentos do que sabendo apenas um pouco sobre cada um de muitos ativos. As melhores ideias de alguém provavelmente gerarão retornos maiores para o dado nível de risco do que a centésima ou milésima melhor ideia de alguém. Então, quando você concentra e você sabe muito sobre aquelas empresas, é o melhor, né? Ele fala que é especialmente bom nesse sentido, né? Acaba ajudando bastante essa questão de diversificar e de concentrar no que você acha como os melhores cavalos, né? Então, novamente, ele fala da margem de segurança, né? Enquanto o Buffett olha para boas empresas a preços justos, o Klarman ele fala um outro ponto. Ele, como investir é tanto uma arte quanto uma ciência, os investidores precisam de uma margem de segurança. Uma margem de segurança é alcançada quando os títulos são comprados a preços suficientemente abaixo do valor subjacente para permitir erro humano. Então, por exemplo, se você compra muito barato, você está evitando o erro humano nessa ação, porque ela já está muito descontada, ela já está muito na lama. Ela tem mais, às vezes, para subir do que para cair, né? Então, esse que é o ponto de você comprar com uma margem de segurança alta. Então, claro, abusa disso. Vamos ver outro ponto aqui legal. E aí é que ele fala que o Buffett é um investidor muito melhor do que ele, sabe selecionar muito melhor as ações do que ele. Então ele é bem humilde, comparando que ele é um dos maiores investidores do mundo e de todos os tempos, né? Então, Klarman, ele é bem humilde nesse sentido. Aqui ele vai falar sobre um pouco de fluxo de caixa, falou que fluxo de caixa futuro é muito difícil de prever, né, para tentar achar um preço justo da ação. Então ele prefere ver o fluxo de caixa presente da empresa, o que ela gera presente agora, o que ela está gerando de receita no presente. Então, fluxo de caixa descontado, que é um método para você aplicar e achar o valor justo, ele prefere o quê? Ele prefere colocar o mais conservador de taxa de crescimento possível. Por exemplo, se a empresa está crescendo 10% ao ano, ele vai colocar que a empresa está crescendo 3%, 2%, porque ele gosta de ser conservador nessas métricas. E aqui ele fala que se o negócio estiver muito barato, ainda corre o risco de, por exemplo, a empresa fechar o capital com OPA, e aí o investidor ganha muito dinheiro nesse sentido. Então, de comprar empresas baratas, esse é o ponto bom. Ou ela vai ser comprada por um concorrente porque ela está muito barata,
ou ela vai fechar o mercado porque o dono vai falar, essa empresa não vale R$ 8, ela vale 20. Então eu prefiro fechar o capital a 8, R$ 9 que seja, pagando um pouquinho de prêmio, do que ver que o mercado não está querendo pagar os R$ 20. Então, quando ela está muito barata, existem drivers que podem ser disparados a qualquer momento e que fazendo com que essas ações baratas disparem. Uma fusão, uma compra, um OPA, né, que é um fechamento de capital, ela sai da bolsa porque ela está muito barata. Dividendos, existem vários gatilhos nesse sentido e ele sempre fala sobre todos esses gatilhos, né? Então, aqui, basicamente, ele está comentando muito sobre essa questão de todos os gatilhos que a gente tem. E vamos ver se tem mais algum ponto importante. E aí ele fala que quando você achar ações muito baratas, você também tem que analisar por que as pessoas estão vendendo essa ação, né? Então, se os vendedores estão saindo, você tem que ser capaz de supor uma razão para eles estarem vendendo essa ação. E aí, nessa medida, você fala, ó, isso é racional, essa venda. Aí é onde você também compra. Então, é outro ponto que ele olha, né? Tem que ter uma justificativa, né? Você tem que entender melhor porque a ação está caindo, por exemplo, 10, 15, 20, 30%, né? Então, muitas oportunidades de investimento atraentes resultam da ineficiência de mercado, ou seja, áreas do mercado de segurança na quais as informações não são totalmente disseminadas ou nas quais a oferta e a demanda estão temporariamente desequilibradas. Né? Então, esse que é o ponto legal que ele fala. Isso acaba virando uma oportunidade. Aqui tem um gráfico de petróleo. Teve uma época que ele comprou petróleo muito barato, ações de petróleo muito baratas. Mas quando elas chegaram a subir bastante, ele foi e vendeu. Ele achava que aquele preço de $30 no petróleo era sem sentido. Mas quando o petróleo chegava num preço muito alto, acima de 50, $60, ele achava que o mais correto era cair fora e ele caía fora mesmo, né? E quando vender uma ação? Ele fala que para você vender uma ação, somente quando você achar outras pechinchas. Se não, vamos dizer que o mercado todo está subindo. E essa ação que era muito barata, ela ficou cara também. Ele prefere continuar com essa ação cara se ele não achar nenhuma outra ação barata, porque ele acha que essa ação cara vai continuar subindo, já que o mercado todo está subindo. Então ele acaba fazendo um trade mais longo. Agora, quando ele vê que tem muitas pechinchas, aí sim, ele vende, cai fora dessa ação, cai fora dessa empresa, e aí sim, ele vai embora de vez, né? Então esse que é o ponto legal. E aí ele fala outro ponto que a gente tem que trabalhar duro, lógico, que investir já deve estar claro, é um trabalho de tempo integral. Dada a vasta quantidade de informações disponíveis para revisão e análise e a complexidade da tarefa de investimento, um esforço de meio período ou esporádico de investidor individual tem pouca chance de atingir sucesso a longo prazo. Mas isso significa que você deve largar seu emprego? Não, não é necessário ou mesmo desejável que você se torne um investidor profissional. Mas você tem que ter um compromisso com essas ações, de analisar o balanço, de a cada trimestre analisar como que a empresa está se comportando. Se você não pode fazer isso, você não tem tempo para analisar balanço, não tem tempo para rever portfólio, aí é melhor você comprar um ETF, mesmo que ele não goste de ETF, que são esses fundos que investem no índice, ou entregar para um investidor profissional para que ele possa cuidar do seu patrimônio. Né? Então, ele fala nesse sentido, ou até mesmo usar as carteiras prontas que as corretoras criam. Basicamente seria isso. Né? Mas ele fala que teria que ter sempre um tempo nesse sentido. Né? E aí, seria essas grandes informações, esses grandes conteúdos que o Seth Klarman ensina para a gente. Veja que ele ensina coisas que não é tão clichê ou que não é todo mundo ensinando. Então, o Seth Klarman é simplesmente um dos maiores investidores de todos os tempos e é fundamental a gente aprender um pouco sobre ele. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.